Olá, bem-vindos a mais um vídeo aula. Trago para vocês um assunto, uma palavra, na verdade, um assunto também, evidentemente, uma palavra muito importante. Nós já o estudamos lá na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, isso mesmo. Mas a gente precisa estudar ele com mais amor, com mais, assim, esmiuçar ele para entender melhor. Nós estudamos a quantidade que deve ter na introdução, a quantidade que deve ter no desenvolvimento e na conclusão. E estudamos também a quantidade de linha por. Mas de que a professora que a senhora está falando? Isso, muito bem. Nós estamos falando do parágrafo. Parágrafo, a gente precisa entender o que é um parágrafo. Gente, parágrafo é um conjunto de frases, tá? Dentro de um texto, de um conjunto textual que vinha trazendo o quê? Sentido. E que elas estão conectadas, ou seja, vai ligar uma coisa a outra, trazendo, formando todo esse sentido do que eles querem nos passar. Um parágrafo, tá? Além dele ter essa ideia de conjunto de frase, trazendo um sentido, né? Nós precisamos entender o seguinte: o parágrafo ele pode ser dividido, classificado em longo, médio e curto, tá certo? E também entre outros tipos de parágrafo, como parágrafo narrativo, dissertativos, argumentativo, e aí vai de acordo com o quê? Com gêneros textuais. E nós já sabemos o que são gêneros textuais. Gêneros textuais são as variedades de texto que há na língua portuguesa, no geral, não só na língua portuguesa, texto em geral, tá certo? E dentro dessa conjunção, tá certo, gente? Além dele vem dando um sentido, é um sentido de quê? De um pensamento, de uma ideia, ele vem expressar alguma coisa. Sentido de quê? Do pensamento que a pessoa tem, de uma ideia que a pessoa tem, tá certo? E, como eu estava falando, essa questão das suas classificações. Vamos entender cada um deles, o que é um parágrafo curto, médio e longo, tá certo? Um parágrafo longo. O que é um parágrafo longo? É utilizado em textos acadêmicos, monografias, textos, artigos. Isso vocês vão entender bem mais adiante, tá certo? É um parágrafo bem extenso. Ele não vai ser apenas em 3, 4, tá certo? 5 linhas, não. Nesse caso de parágrafo, ele é bem extenso, as linhas é bem mais. Se a gente já tem dificuldade de fazer 5 linhas, imagina quando chegar nesse período da faculdade, que o parágrafo ultrapassa bem mais do que isso. E exemplo disso, tá, gente? Nós temos aí um exemplo de um parágrafo, que deixa eu fechar aqui, porque pra gente entender melhor. Temos lá... vale a pena lembrar também, agora, já falando sobre o relatório do WWF, lançado ontem, que em 2015, quando foi assinado o Acordo de Paz e União Europeia, se comprometeu a diminuir a emissão de gases de efeito de estufa em pelo menos 40%, abaixo dos níveis de 1990 até 2030. Com o resultado do estudo da WWF, o que se percebe é que há também, pelo visto, os líderes europeus se esqueceram de combinar com o setor industrial e com os cidadãos comuns. Em ambos os casos, o que assistimos é a uma sequência de retórica inútil, de boas intenções que precisam muito mais para dar bons resultados. O que eu acabei de ler é um parágrafo utilizado em textos em parágrafo longo. Nós temos 1, 2, 4, 6, 8. Nós temos um total de 8 linhas. Professora, um parágrafo nesse contexto longo pode ultrapassar 8 linhas? Pode, tá certo? Mais na frente vocês vão se preparar. Exemplo, tá? De médio. O que é um parágrafo médio? Parágrafo médio normalmente é encontrado nos meios de comunicação, como em jornais, revistas, né? Também o que? Aqueles folhetinhos que são colocados pra gente ler. Ali é um tipo de parágrafo mediano. Vamos lá, vamos dar um exemplo para a gente entender. Diz o seguinte, ó:
Cerca de 300 famílias ficaram desabrigadas após as fortes chuvas que caíram ontem à tarde na cidade de São Paulo. A prefeitura da capital já informou estar em reunião para construir estratégias para abrigar essas famílias. Os meteorologistas apontam que o período de chuva deve se estender por mais de 5 dias na cidade. Totalizando a quantidade de linhas de parágrafo, foram 4 linhas. Perceberam que diminuíram? No parágrafo longo, deu o quê? 8 linhas. No médio, nós tivemos 4 linhas. Tá certo? Vamos lá. O curto. Onde que a gente se depara com esses parágrafos curtos? Encontrado nos textos infantis. A gente gosta, que está no nosso período, né? Ou propaganda de publicidade, constitui por poucas palavras. Olha isso aqui, ó. Traga sua família para o nosso parque. É o quê? É uma frase de efeito, utilizada é o quê? Nas propagandas, tá certo? E também nas historiezinhas. Pode começar a história apenas com um parágrafo, uma chamada, uma curiosidade, tá certo? Esse aqui, muita gente adora esse exemplo, mas quando eles está nesse tempo, a gente não tá não, tá, gente? A gente pode usar como exemplo dentro daquilo que a gente está criando, mas a nossa redação é de que 4, 5, 6 linhas, tá certo? Vamos entender mais. Observe aqui, ó. E os parágrafos narrativos? Utilizam os recursos de textos narrativos, o que é contar a história. Era uma vez uma linda professora que adorava dar aula para os meninos do 4º ano. Mas aquela professora tinha uma eureka. Ela teve uma ideia sensacional. Não quis ficar, sem ver os seus alunos. Então pensou nas aulas remotas. E aí vai, certo? Aí diz o seguinte, ó. Em contação de história, para a construção do parágrafo, há um predomínio de verbo de ação, né? Eu estava, tá certo? De estado, aqui é verbo de ação, ou seja, de movimentar-se. Lendo, correndo, pulando, dançando, girando, cantando, dormindo, tá certo? É muito utilizado essas questões aqui. Mais adiante nós temos o seguinte, ó, pode haver travessões para indicar as falas dos personagens. A gente já estudou as pontuações, né? Aí vamos lá. Exemplo. Pedro e Rafaela passaram muito tempo na sala da biblioteca. Eles se olhavam e tentavam disfarçar o interesse pelo outro. A troca de olhares permaneceu por um longo período, até que Rafaela resolveu se aproximar. Olá, ele disse. E ela disse. Pedro respondeu. Oi, tudo bem? E ele respondeu. Tudo sim. E com você? Observaram que é um texto narrativo, também é a forma de quê? De usar diálogo, uma conversa entre um personagem e outro. Os descritivos, que tipo de parágrafos são esses? Vai descrever. Parágrafos reflete, de adjetivo, ou seja, repleto de adjetivo. O que são os adjetivos, gente? São qualidade, Ah, você é lindo, seu cabelo é cacheado, tá? Você é alto, você é inteligente, aí vai. E os verbos de ligação. Esses verbos de ligação, ele vai estar ligando uma coisa a outra. Tá? Ele vai fazer essa como é que se diz? Essa intervenção entre um termo a outro, entre um vocábulo a outro, entre uma ideia a outra, um pensamento a outra, certo? Exemplo, João Vitor comprou um carro muito bonito. O carro é de cor azul, é grande, com 4 portas e vem com um sistema de som da última geração. Professor, nós temos aqui um verbo de ligação? Temos. Qual é? É grande. Opa, perdão, tem uma coisa. Tá? Olha só. João Vitor estava muito feliz e entusiasmado, mostrando seu carro novo. Então, a gente tem aí alguns verbozinhos de ligação, que vai dando sentido, ó. João Vitor comprou. Como foi que João Vitor comprou? João Vitor comprou, um carro. Vamos entender esse verbo de ligação. O verbo de ligação aí é comprou. Comprou o quê? O carro. Quem comprou? O João Vitor. Então, esse verbo de comprar é um verbo de ligação nessa frase. Outro exemplo. O carro é de cor azul. É grande, com 4 portas e vem com um sistema de som
de última geração. A gente também vai ter aí, tá? João Victor estava muito feliz. Esse estava é o verbo de ligação perfeito. Por quê? Tá ligando. Estava o quê? Muito feliz. Quem estava muito feliz? João Victor. Ou seja, ele vai ligar o quê? Uma coisa a outra, um termo a outro, uma palavra ou dando sentido, tá, gente? Vamos aos exemplos aqui, ó. Cada vez mais, o dissertativo, aqui é bem mais adiante, a gente não vai trabalhar muito essa questão do dissertativo não, só para a gente entender os tipos de parágrafo, tá? Parágrafos que apresentam ideias sobre a proposta e defendê-la, é defendê-la por meio de argumentação. Aqui, gente, esse tipo de texto é pra gente ir mais lá, vamos pensar aqui, começando, não com tanto detalhe em si, tá? Mais pra frente, lá no Fundamental 2. Mas eu tinha que trazer para vocês os tipos de parágrafo para a gente entender melhor e fazer uma redação de qualidade. Na verdade, eu quero os meus alunos fechando o ano entendendo tudo, sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá. Olha o exemplo de um texto dissertativo. Cada vez mais próximos de nós e do nosso dia a dia, os smartphones acessam os nossos dados e informações com muita facilidade e muitas vezes com nossa permissão. Mas até onde temos consciência do perigo que esse acesso pode gerar? Até onde temos consciência do uso desses dados? É um texto dissertativo, tá entendendo? Ele vem argumentando, né? Ele está argumentando, é argumentativo. Até quando? Por que disso? Por que daquilo? E aí? O que a gente vai fazer? Precisa de uma solução. Quanto à quantidade de linhas, o ideal é o quê? De 5 a 9 linhas. Isso aí já está claro, já falei para vocês. Nós trabalhamos que até 6 o quê? Até 6 linhas, né? Que lá a gente vai colocar, intercalar os dois parágrafos de desenvolvimento, um de 5 e um de 6. Ok? A questão da ordem não importa. Importante saber que um tem que ter 5 e outro tem que ter 6. A 9 linhas. Esse é o ideal. Lembra lá que a gente, lá no parágrafo longo, que a gente viu aí 8, a gente pode ter mais. Mas o ideal seria até 9. Ok? Isso vai de acordo com cada tipo de parágrafo. Ok? Uma redação de 20 a 30 linhas deve conter no mínimo 4 parágrafos. Tá? 4. É justamente o que a gente já faz. Introdução 1, desenvolvimento 2 e conclusão o quê? Somando tudo dá 4, não é verdade? Então a gente já tá aí fazendo as coisas certinhas, não é verdade? Continuando, um parágrafo para introdução já foi, né? 2 a 3 para desenvolvimento, isso vai de acordo com o que foi pedido, eu peço 2 por parágrafo e 1 para conclusão, ok? Entendido? Então, assim, o parágrafo ele é muito fácil de se fazer. Eu só preciso me dispor, só preciso entender. Primeiramente, o que é um parágrafo, gente? O que é um parágrafo? O que é um parágrafo? Silêncio tomou de conta da aula. Gente, é um conjunto de frases presentes dentro daquele texto que vão se conectar uma a outra. A gente viu lá os verbos de ligações. Estava, comprava, quem comprou? João Victor. Comprou o quê, meu Deus? Comprou um carro. Tá entendendo? Vamos estar ligando uma coisa a outra, trazendo sentido. E vai expressar o que? Uma ideia, um pensamento. Aquilo que você pensa, porque a gente vai ver lá o dissertativo argumentativo, que é algo seu, né? Tá certo? Vai dissertar algo que você acredita, algo, e você vai argumentar para aquilo. Então você precisa ter conhecimento para argumentar sobre um determinado assunto. Tá entendendo? Então, assim, parágrafo é muito fácil. Quanto mais eu faço redações, melhor. Tá certo? E ver uma atividadezinha para vocês. A gente tem que começar a escrever. E eu vou começar a cobrar essas redações aí, tá bom? Chegar até mim. Ó, a partir da leitura dos textos motivadores, do que vem o contexto, isso que vocês vão receber, tá? Esse mês de julho eu preparei todo o materialzinho legal. Além do livro, vocês ainda vão receber uns CDzinhos pra gente melhorar aí o nosso conhecimento. A partir da leitura dos textos motivadores, assim com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um parágrafo. Gente, eu só quero um. Eu não estou pedindo uma redação completa de 21 linhas. Eu só quero um parágrafo. Redija um parágrafo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Covid-19, o que a gente está vivendo atualmente, tá? Não é nada desconhecido de vocês. Selecione, organize e
relacione suas ideias de forma clara. Valor, a quantidade de linhas, professora? 5 linhas. Tem dúvida? Joga lá suas dúvidas no grupo e a gente responde tudo. Beijo a todos vocês e até o próximo vídeo aula.